E aí, primeiro ano, prontos para a aula de filosofia de hoje? Nós vamos continuar usando a nossa apostila grossinha, é claro, nas páginas 9 e 10 de filosofia, tá bom? Olha, vocês vão abrir nesta parte aqui e vamos falar um pouquinho mais sobre o Aristóteles, aquele pensador, filósofo, que nós já falamos no comecinho das nossas aulas de filosofia, tá legal? Lá em cima diz assim: Aristóteles foi um filósofo muito observador. Além disso, ele admirava aquilo que observava no mundo e fazia perguntas sobre isso. Preste atenção no que Aristóteles está fazendo nesta ilustração abaixo. Então vocês estão vendo aqui na ilustração o Aristóteles lá numa praia, sentadinho, com vários animais ao redor, fazendo carinho, passando a mão no cavalo. E ele está falando algumas coisas. Vamos tentar descobrir o que o Aristóteles está fazendo? Gosto de observar os animais, de fazer perguntas sobre eles. Você já percebeu que alguns animais são bem parecidos e outros são bem diferentes entre si? E aí, você já percebeu o mesmo que o Aristóteles? Que alguns animais têm algumas coisas incomuns e outros são totalmente diferentes? Bom, então, pensando sobre isso, vamos pensar sobre algumas coisinhas a mais aqui, o que diz na nossa apostila? Com base no que você observou, realize estas atividades. Olha só, converse com os colegas a respeito da pergunta feita por Aristóteles. O Aristóteles perguntou se você já percebeu diferenças e semelhanças entre os animais. E aí, você já percebeu alguma semelhança e diferença entre alguns animais? Bom, já que nós não estamos em sala e nem podemos nos reunir por causa da pandemia e do coronavírus, nós vamos fazer essa atividade pensando e conversando com os adultos da nossa casa, ou com seus irmãos, ou com seus primos, as pessoas do seu convívio, tá legal? Pensem um pouquinho, perguntem para eles também se eles já perceberam essas diferenças e semelhanças entre os animais. E aí vamos reunir todas essas informações. Precisa escrever? Não, agora não vamos escrever nada. A filosofia é feita para nós pensarmos e vamos pensar sobre isso. Ouça as orientações do professor e, com a ajuda dos colegas, observe na próxima página as imagens de alguns pares de animais. Procure uma semelhança e uma diferença entre os animais de cada par. E agora nós vamos virar para a página 10 para sabermos quais animais nós vamos observar. Bom, lá em cima na página 10, nós temos uma joaninha e uma onça pintada nesse primeiro quadrinho. No próximo quadrinho, nós temos um golfinho e uma ave, é um tucano. Vocês conhecem o tucano? E depois, no outro quadrinho, nós temos um jacaré e uma lagartixa, pessoal. Vocês têm medo de lagartixa? Vocês costumam ver lagartixa com frequência na casa de vocês? Ou em algum lugar que vocês frequentam? Então, pois saibam que as lagartixas são nossas amigas. Lógico, nós não vamos pegá-las, passar na mão e essas coisas, mas elas ajudam muito a nossa casa. Elas comem bichinhos, elas comem aranha, elas comem mosquitos e baratas. Então elas mantêm as nossas casas livres desses animais, desses insetos que incomodam a gente. Não é legal isso? Por isso, quando você ver alguma lagartixa, dê um oizinho para ela, mas não faça mal. Não assuste, não jogue coisas e nem bata com a vassoura, tá legal? Bom, no próximo quadrinho, nós temos um caracol e uma tartaruga. Vocês estão vendo aqui na imagem? E por último, um cavalo e um cavalo marinho, que apesar de terem o mesmo nome, são animais completamente diferentes. Então, assinale agora um par de animais que você gostou mais. Então, olha só, todos esses quadrinhos têm um círculo azul. Então, vocês irão fazer o X no círculo azul do quadradinho, onde tem os animais que você quer observar, tá legal? Vamos escolher agora somente um quadradinho. E depois, vocês irão escrever aqui abaixo, nesta primeira parte, as semelhanças entre os animais do quadrinho. Por exemplo, se eu escolher aqui o caracol e a tartaruga, eu posso ver aqui o que é que eles têm em comum. O que é que tem em comum o caracol e a tartaruga? Vamos pensar, observar com calma. Se vocês quiserem, vocês podem até pegar uma folha à parte, o lápis de escrever, fazer um desenho de cada um deles
e perceber melhor o que é que eles têm em comum, quais são as semelhanças. E depois, logo abaixo, nós faremos a mesma coisa, mas sobre as diferenças. Então vocês irão perceber o que é que os animaizinhos do quadrinho que você escolheu têm de diferentes entre eles, tá legal? Observem com calma, com muito cuidado, prestem atenção e procurem escolher uns animaizinhos bacanas que vocês gostam, porque quando a gente observa coisas que nós gostamos, nós prestamos mais atenção, tiramos mais informações, tá legal? E agora, olha só, se por acaso você quiser fazer mais atividades dessa, assinalar outros quadrinhos ou todos os quadrinhos, e vocês farão no caderno de vocês, de casa. Vão colocar a data e a matéria, que é filosofia. Vão numerar os quadradinhos e fazer observações sobre as semelhanças e diferenças no próprio caderno. Pode pedir ajuda de um adulto, se for necessário? Claro, pode sim, tá legal? Mas o importante é que vocês observem e vocês que digam o que é que eles têm de semelhante e de diferente. E essa foi a nossa atividade de filosofia de hoje, tá legal? Espero que tenham gostado, que observem bastante os animais e percebam as semelhanças e as diferenças. E até a nossa próxima aula. Tchau!